Nós vamos falar de mercado financeiro que abre a semana de mau humor, com bolsa em queda. Bovespa cai agora 1,57%, dólar também em queda de 0,57% e a cotação de venda em R$ 3,55. Vamos falar sobre isso com o Pedro Paulo Silveira, que é economista da Futura Corretora. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, hoje o Banco Central não atuou no câmbio, o que explica em parte esse movimento de baixa. De repente o mercado solto volta a seguir aquela tendência que vem desde que o mercado começou a apostar para valer no impeachment da presidente Dilma. Mas há um certo mau humor global. As bolsas europeias também fecharam em queda acentuada. Nesta semana tem reunião de Copom. Eu queria sua avaliação, Pedro Paulo. Segunda-feira é dia de mau humor, né? Hoje eu até vi uma engraçada. Disseram que as primeiras 24 horas da segunda-feira são as piores. Então, sempre. Então é isso. Então está de mau humor porque o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, se reúne amanhã com o resultado na quarta, o Banco Central Europeu na quinta-feira de manhã e o Banco Central do Brasil, resultado na quarta-feira à tarde. Eu acho que o mercado adotou uma postura mais cautelosa para evitar qualquer tipo de surpresa no discurso que a Janet Yellen vai fazer quarta-feira à tarde. Todo mundo espera que ela faça um discurso dizendo que a economia está sob controle, os preços estão sob controle, que vai demorar algum tempo para subir a taxa de juros. Se ela fizer esse discurso, confirma a expectativa do mercado, o mercado sobe novamente, fica tudo feliz. Mas o mercado fica um pouco mais na defensiva, o que é natural, né? Já que vem subindo fortemente lá fora, então uma posição defensiva vale a pena. Aqui, eu acho que o destaque de um lado é o dólar e a taxa de juros. A taxa de juros também está caindo, viu, Denise? Para você ter uma ideia, a taxa de juros dos títulos para 2021, portanto 5 anos de vencimento, estava em 14,5%, no meio daquela confusão, não vai ter impeachment, vai ter impeachment, vai ter impeachment, não vai ter impeachment. E hoje eles estão sendo negociados abaixo de 13%, a 12,80 e alguma coisa. Eles caíram fortemente. Isso é uma indicação de que a percepção em relação ao risco Brasil melhorou muito, né, nas últimas semanas. E é uma amostra clara do desequilíbrio que existe entre a taxa de juros que a gente pratica no Brasil e a taxa de juros que é praticada no resto do mundo. Para você ter uma ideia, para que seu ouvinte tenha uma ideia, a taxa de juros dos títulos de 10 anos no Japão estão na ordem de menos 0,10% ao ano. A taxa de juros de 10 anos na Itália, que tem uma dívida muitíssimo maior do que a nossa, está 1,60% ao ano, para 10 anos. E a nossa está pagando aí esses 13% ao ano. Com uma enorme quantidade de dinheiro sobrando no mundo, o dinheiro vem para cá, né, e faz com que tanto a taxa de juro caia, né, porque os estrangeiros compram títulos públicos brasileiros, como a própria taxa de câmbio caia. Se o Banco Central não intervém, o dólar cai. Mas, Pedro, tem a questão também da taxa Selic, que há uma previsão de corte da Selic, da previsão de uma inflação mais baixa, embora a Selic seja apenas uma referência nessa captação de recursos do governo, colocação de títulos, também acaba pesando, não? Mas vamos até nem levar em consideração a Selic. Pega a taxa para 5 anos, hoje eu garanto um retorno de 5 anos, de 13% por 5 anos, né? Mesmo que ele baixe a taxa de juro rapidamente, ela volte a um nível civilizado aí daqui a alguns meses, quem comprar esse título agora acaba recebendo algo como 13%. E isso gera uma atração gigantesca. É claro que a indicação de curto prazo é importantíssima, mas não vai adiantar muito o Banco Central reduzir alguma coisinha agora, porque o fluxo de capital ainda é muito forte. Agora, em relação ao dólar, o mercado também vai com cautela nesse movimento de baixo, primeiro porque quer ver mesmo acontecer tudo que está prevendo no campo político, mas também tem o Banco Central em alerta que ele já passou o recado que não quer ver o dólar derretendo, né? Não sei se ele não quer ver o dólar derretendo. Abaixo de 3,50. Eu não sei. Sinceramente, eu acho que ele não quer, a atual diretoria não quer entregar o mandato com um estoque de swaps muito elevado. Todo mundo sabe, ou quem não sabe, o Banco Central, para conter a alta do dólar, no movimento que ele fez de 1,50 para os 4,20 ao longo dos últimos 3 anos, o Banco Central vendeu mais de 100 bilhões de dólares em swaps, que são contratos derivativos de dólar.
né? Agora, quando o dólar está caindo, o Banco Central está aproveitando para zerar essa posição. Eu acho que ele vai zerar a posição. E como eu acho que vai entrar muito mais dólar do que swap, eu acho que a hora que acabar de zerar o swap, Denise, o dólar vai cair, vai romper os R$3 lá, vai lá para baixo. Então, mas qual a tua previsão em relação ao dólar? Você acha que ele pode ceder muito mais? Porque tem essa intervenção do Banco Central se acontecer uma pressão muito mais forte. Considerando que vai haver um governo Michel Temer, considerando que ele vai colocar no Ministério da Fazenda e no Banco Central uma equipe mais pró-mercado, esse dólar vai romper os R$3 até o final do ano, mesmo com o estoque do Banco Central de swaps. Vai zerar esse estoque. E chegaria a quanto? Entre R$2,90 e R$3. Então você acha que é possível cair abaixo dos R$3? Eu acho possível. Vai contra a média do mercado, que o relatório Focus aponta 3,80 no final do ano, né? A média do mercado tem uma taxa de contração do PIB esse ano da ordem de 3,80. A minha é 4,20. Podendo chegar a 6, depende. A média do mercado, eu acho que ainda tem um pouquinho mais para andar. Tá certo, então nós conversamos com Pedro Paulo Silveira, que é economista da Futura Corretora. Pedro Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.